Já na nova luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Receba a bênção do Senhor nesta noite. Aleluias! Oh, glórias! Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, né? Nós vamos estar fazendo agora a leitura da palavra do Senhor. Aleluias. Que se encontra. Glórias a Deus. No livro de João. Glória a Deus. Aleluia. Todos abram as nossas Bíblias no livro de João. Capítulo 4. A mulher samaritana.
Eu vou estar lendo e peço aos irmãos que apenas me acompanhem. Glórias a Deus. Que diz assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der-se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adora neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis os que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Peço que todos repitam comigo o versículo de número 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos estar nesta hora fazendo a oração da fé. Quantos nesta hora têm um pedido de oração?
Aleluias. Glória a Deus. Vamos estar orando pelos outros. Orar também pelo pastor Jorge, pela irmã Nair, irmã Noêmia. Vamos estar orando pela irmã Ivaneide e todos que têm pedido oração. Senhor Deus maravilhoso, gratidão, ó Pai, estarmos aqui nesta noite na Tua presença. Jesus amado, orando, Senhor amado, a Ti. Por todos, Senhor amado, que têm pedido oração. Por todos que têm colocado, Senhor, o seu pedido de oração aqui nesta campanha das Casas Impossíveis. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. E Tu és o Deus que tudo pode, ó Pai. Abre as janelas do céu. Derrama bênção sobre a vida dos Teus filhos. Abençoa cada pedido deste daqui, Senhor. E venha fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Que o Senhor venha visitar também os enfermos. A todos citados nesta noite, Senhor. Que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, Senhor. E venha fazer maravilhas. Conforme o Teu querer e a Tua vontade. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. A irmã Kedma vai estar adorando ao Senhor, irmãos. Enquanto isso, nós já vamos estar recolhendo os dízimos nas ofertas da casa do Senhor. E eu quero falar com você que nos assiste pela live, você que tem sido o braço forte da casa do Senhor. Aleluia. Continue, irmão. Continue contribuindo com amor. Você ainda que não contribuiu, coloque no seu coração e venha ajudar essa obra com amor. Nós estamos com a construção da igreja, nós temos levado o Evangelho do Senhor para muitos lugares e nós necessitamos de você, da sua colaboração. Sozinho nós não conseguimos, mas com você, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. E tenha certeza que o nosso Deus é o Deus que te dá em dobro. A tudo aquilo que você colocar com amor no seu coração, o nosso Deus é o que vai te abençoar. Então eu vou deixar aqui o número da conta. Conta corrente do Banco Itaú, 45522, dígito 9, agência 6065. Banco Itaú, conta corrente 45522, agência 6065. E para você que acha mais fácil pelo Pix, o número do telefone do nosso pastor, 11 98567 2508. Pix, 11 98567 2508. Deixa esse número também para você que quer conversar com o nosso pastor, você que de repente sentiu no seu coração de doar um saco de cimento, 1 metro de areia, você que quer ajudar com mão de obra, entre em contato conosco nesse número 11 98567 2508. E saiba, irmãos, que é muito bem-vindo a sua oferta. Eu sei que Deus é o dono da bênção. Irmã Kedma, adore ao Senhor.
Nessa oração eu quero apresentar a todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, a todos que têm sido braço forte da casa do Senhor. Eu sei que Deus tem uma bênção para a tua casa, para a tua vida. Também apresentando o nosso pastor que vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta hora, que nós possamos abrir o nosso coração. Senhor Deus maravilhoso, Senhor, mais uma vez, Jesus amado, levante as minhas orações nesta hora, para Jesus apresentar a Ti, Jesus, a todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Senhor, a todos que têm sido o braço forte da Tua casa, que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre a vida de cada um, Senhor. Jesus amado, Tu és o Deus que conhece o particular, o lar, a vida de cada um, sabe o que cada um precisa, Senhor. Jesus, que o Senhor venha abrir as janelas do céu e derramar a bênção sobre a casa e a vida de cada um, Senhor. O Senhor venha abençoar os corações, ó Pai, também, de todos aqueles que nesta hora vão estar ouvindo a Tua palavra. Fala conosco do Teu Filho, conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Edilé. Paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Amados, foram lidos na leitura oficial, uma leitura bastante conhecida do povo de Deus. E você que está aí na nossa live, eu quero convidar você para participar comigo. Desta ministração. Eu quero que você compartilhe aí este vídeo, esta live com seus irmãos. E eu quero falar para você sobre o grande ganhador de almas que ganha uma samaritana. O grande ganhador de almas que, depois de ter feito uma grande obra, depois de ter, capítulo 4, versículo 1, você vai ver um exemplo vivo e penetrante que Jesus, ele ia ganhando com amor e paciência. E um dos exemplos, nós vamos
fazia. Eu quero que vocês me acompanhem comigo aí, no versículo 1. Parece que o versículo 1 tem alguma coisa para nos revelar aí nessa noite. E a palavra de Deus. O versículo diz que ele batizava mais do que João. Mas ele batizava o quê? Versículo 1. Discípulos. É bem verdade, irmão, quando a Bíblia fala que Jesus batizava mais do que João, não está falando de almas desconhecidas, não sabia o que eles estavam fazendo. Porém, a palavra de Deus diz que ele batizava mais discípulos do que João. Quando fala aí, esse capítulo, que ele batizava mais discípulos, é porque ele primeiro ensinava, primeiro ele discipulava e depois batizava. E muitas das horas, muitos dos lugares acontece o quê? Batiza primeiro e depois discipula. Fala, não, irmão, aí vem um dos ensinamentos que nós guardamos. O ensinamento que nós guardamos, que devemos ensinar primeiro. Versículo 1. Versículo 2, ele diz assim, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Engraçado que era discípulo batizando discípulo. É difícil entender isso? Não. Eu acredito que você e eu está aí. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos discípulos você já se batizou? Quantos discípulos você se batizou? Ah, pastor, isso é papel do pastor da igreja. E é bem verdade que o pastor da igreja chamado Jesus, nesta época, ele não batizava ninguém. Quem batizava eram os próprios discípulos. Esse é o ensinamento vivo do maior pregador da história. O maior pregador da história, ele batizava por intermédio dos discípulos. E aí eu pergunto para você, e a palavra de Deus disse que ele mesmo, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Por quê, irmão? Porque estava embaixo de uma autoridade espiritual. Amada igreja, esta mensagem, ela vai vir de encontro ao meu e ao seu coração. O homem denominado grande pregador da história. E o interessante que este homem, considerado e honrado como o maior homem da história, Imam Kedman, ele, por ser o Deus encarnado, por ser o Deus vivo no meio dos homens, ele poderia dizer, eu sou muito grande para batizar aqui. Eu sou muito grande para discipular aqui. Porém, ele não se colocou como o grandalhão. E olhe bem o texto. A Bíblia diz que ele foi o que batizava mais discípulos do que João. Porque na história não havia um que batizara mais do que João. Porém, Jesus ultrapassa João. E agora eu quero entrar na palavra do Senhor. E a Bíblia diz que depois dele cumprir isso, batizar por intermédio dos discípulos, hoje Jesus faz a mesma coisa. Jesus continua batizando pessoas através dos discípulos. E um desses discípulos sou eu. Glória a Deus por isso. Um desses discípulos sou eu. E você
pode batizar pessoas. Você também pode batizar pessoas mesmo sem entrar na água para batizar. Sabe quando, irmão? Quando você coloca a sua fé em ação. Olha, eu discipulei tal pessoa, você precisa se batizar. E aquela pessoa vai, olha, a minha irmã, meu tio, minha avó, minha mãe, pôs isso na minha cabeça que eu tinha que batizar. Eu não podia morrer sem batismo, porque o batismo é uma coisa que define a pauta do passado para o presente. Ou seja, o passado fica para trás e eis que tudo novo se fez, porque você nasceu em Cristo. Nasceu em Cristo. E quando nós nascemos em Cristo, nós somos batizados. Somos batizados pela fé. E é bem verdade que já me aconteceu de eu apresentar membros para ser batizado. Irmão, a honra é sua, você ganhou, você discipulou. E você não está batizando almas perdidas, você está batizando almas que foram discipuladas, ensinadas para viver uma história. E o maior exemplo que Jesus deixa nesse texto é que ele deixa a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Como diz muitos pregadores, e era necessário ele passar em Samaria. Passar em Samaria junto a um tanque ou a um poço da herdade de Jacó, a qual seu filho José a qual tinha dado a seu filho José. E a Bíblia diz que Jesus passa a esta cidade com o nome de Sicar. E a Bíblia diz que estava ali junto à fonte uma mulher, a qual glória a Deus. A qual Jesus tinha um grande propósito. Quanta mulher tinha lá? Quantas pessoas tinha lá junto ao poço? Uma. E eu quero trazer aqui que o grande pregador da história, ele não fez uso do tanto de membros ou de discípulos que ele já tinha discipulado ou batizado através do seu discípulo. Sabe o que eu quero te dizer? Ele já tinha uma congregação que o seguia, já tinha um povo que o adorava em espírito e em verdade. Porém, ele não se fez grande. Ele olhou e viu que era necessário passar em Samaria, porque lá estava uma mulher, aleluia, pecadora, que estava precisando dele, aleluia. O grande pregador da história não recusou passar por Samaria. Sabe o que eu quero trazer nesta ministração? Quantas das vezes homens se acham grande porque ele prega para 6, para meia dúzia, para 12, para 100, para 200, mas o maior pregador da história, aleluia, não fez conta quando era necessário passar por Samaria. O irmão, que você e eu sejamos direcionados pelo próprio Espírito Santo, aleluia. Para quê? Para que nós possamos entender que quando o Espírito Santo nos direciona, aleluia, ele nos leva ao lugar, aleluia, aonde irá ser necessário salvar vidas, aleluia. Por mais pecador que seja, aleluia, o grande pregador, o maior pregador da história, sempre está presente, aleluia. Esta palavra por incrível que pareça, pastor Edilene, ele não se coloca grande o suficiente. E me chama a atenção, no mesmo livro,
a Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos. E tem algo particular nessa história. Tem algo particular na história. Nós podemos olhar entre um contraste nas duas histórias. Nicodemos, possivelmente, ele realizou o encontro com Jesus surdinamente, quieto, porque ele não queria que ninguém percebesse que ele estava encontrando com Jesus. E provavelmente ele estava encontrando de Jerusalém. E há um contraste entre a história de Nicodemos e da mulher samaritana. Porque o da mulher samaritana era um lugar retirado também, reservado. Quem sabe da história sabe que a hora que aquela mulher foi era uma hora reservada. Cada um tinha uma hora para tirar água. Eu não vou entrar na profundidade deste texto, nem desta ilustração. Porém, eu quero te mostrar que Jesus foi ao encontro daquela mulher. E o interessante é que o que direcionava Jesus naquela oportunidade, o Espírito Santo. O que direcionava Jesus quando Jesus ministrava para Nicodemos também era o Espírito Santo. Porém, nós vamos ver dois contrastes diferentes ou algo diferente nessas duas histórias. Quando Jesus fala para Nicodemos, o vento sopra, como que era? Quem lembra? João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí vem lá, deixa eu ver aqui. O vento, versículo 8, do capítulo 3. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus traz aqui um parecer sobre quem era nascido do Espírito. E quem era nascido do Espírito, Jesus usa a palavra vento. Quem é direcionado pelo Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Porém, no texto da mulher samaritana, o Espírito é comparado como água. Oh glória! O Espírito é comparado com a água. E você pode observar que no texto, quando Jesus fala, qualquer que beber desta água tornará ter sede. Está falando do povo que bebesse da fonte de Jacó, ou seja, da herança de Jacó, ia tornar ter sede. Porém, ele fala algo em particular. Olha lá, irmão, ele falando sobre o Espírito. Olha, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Sabe aqui, irmão, está uma das maiores profecias de Jesus falando
falando sobre o Espírito Santo, aleluia. A Bíblia, na verdade, é uma fonte de água viva escondida. Ela é revelada somente para quem Ele quer. E nessa noite, o Senhor tem revelado água viva para a sua vida também, aleluia. E sabe o que é interessante? Não importa se tem uma ou duas ou três pessoas, aleluia, na mesma ligação. O importante é que a palavra vai ao encontro do seu coração, fornecendo uma fonte de água viva. E a Bíblia diz que jorra para a vida eterna. A vida eterna é alcançada através da água ou através do Espírito Santo que Jesus está prometendo, aleluia. Este texto, ele vem com uma grande revelação, pastor Edneia. Ele vem com uma grande revelação. Eu falei de Nicodemos, nós vamos ver o contraste. Nós vamos ver que Nicodemos, ele aparece como pecador, porém rico. Porém rico e educado. Um líder social e religioso. Ele era da sinagoga dos judeus. Ele era um homem moral, respeitado dos judeus. Porém, ele vai ter encontro com Jesus de noite, na surdina da noite. Porque Jesus olha para ele, olha, o vento assopra para onde quer. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos pergunta para Jesus: como pode ser isso? E Jesus responde para Nicodemos: tu é mestre de judeus e tu não sabe disso? E Jesus, no capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, e não aceitamos o nosso testemunho. Não aceitais o nosso testemunho? Aí Jesus vem falando assim: ó, se vos falei das coisas terrenas, não creste, como crerás se falar das coisas celestiais? O contraste aqui é muito grande. Nicodemos, embora pecador, porém era um homem com a cultura social naquela muito grande. Quem sabe filósofo na época, quem sabe defendia as suas ideias, porém tinha algo que ele não sabia, que era a fonte que jorrava para a vida eterna. E se você observar, os dois textos têm algo em comum. E algo em comum é, na verdade, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 ele vai dizer assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí o versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas não te maravilhes de ter te dito é necessário nascer de novo. E aqui o versículo, nós vamos observar que Jesus vai falar lá no versículo 15. No versículo 15. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está falando sobre algo que era para uma eternidade, aleluia. Revelação da palavra para o seu coração, aleluia. Aí
vem o versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Era o próprio Jesus falando: olha, Jesus amou vocês de tal maneira que me deu eu para vocês, aleluia, para que todos aqueles que creem em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, irmão, o negócio de Deus para com você não é com o seu carro, não é com a sua casa, não é com a sua fazenda, não é com os seus animais. Ah, pastor, que coisa então! A maior propósito de Deus é com a sua vida eterna. Deus não quer que a sua vida se perca. Aleluia. E a Bíblia diz assim, no versículo 17 do capítulo 3 de João: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pastor, o senhor está me jogando no inferno? Não, irmão. A verdade, a falta de crença, a falta de acreditar neste Jesus, te tira o direito de você viver uma eternidade segura. E é por isso que é importante eu crer no Senhor, porque, portanto, não crer no nome do unigênito do Filho de Deus, ou seja, se eu não creio, a minha bênção está fora, e a condenação é esta, que a luz veio aos homens, ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, quem anda na prática do pecado não vai querer vir para a luz, porque o pecado é manifestado através da luz. E que luz é essa, irmão? A luz do Espírito Santo que habita no nosso interior. Então, quando o Espírito Santo começa a agir no nosso interior, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a primeira coisa, a primeira ação do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado. Sabe que eu entendo, pastora Dileia, quando Jesus olha para aquela mulher que estava no tanque, ela se olhava para dentro dela e ela achava ela uma mulher pecadora, suja, imoral diante da sociedade. Aí está a controvérsia, ou, melhor dizendo, o contraste entre Nicodemos e a mulher. A mulher, ela era uma mulher pecadora. E Jesus mostra para isso. Olha, mulher, vai lá e chama teu marido. Quando Jesus começa a dizer, teu marido, e vem cá. E a mulher respondeu, não tem marido. E aí Jesus disse, dissesse tem, não tem marido, porque tivesse 5, e agora o que tens não é seu. Se você for perceber, Jesus coloca ela no lugar dela, que ela vivia perante uma prática que até a humanidade não aprovava. Não aprovava. E o interessante é que nesse contraste, ela se coloca como suja e imunda. Coloca como pecadora. O próprio Jesus como Senhor, como judeu, o povo judeu tinha o povo samaritano já como sujo, imundo. Mas Jesus observa e fala, não, eu preciso passar nessa província. Eu preciso passar nessa cidade. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo estava promovendo a salvação daquela mulher. O Espírito Santo é quem iria salvar a mulher.
E o ministério de Jesus como ganhador de almas, viu? Como ganhador de almas, uma coisa que nós precisamos entender, que Jesus 100% homem, 100% Deus, porque a plenitude de Deus estava sobre ele. E nesse dia, você acha que ele foi 100% homem ou 100% Deus? Ele foi 100% homem, direcionado por 100% de Deus. É isso que nós precisamos aprender. Que Jesus, quando vai a Sicar para promover aquela salvação, daquela mulher de Samaria, o plano dele era dar certo. O plano dele, ele sabia, e eu falo que o ministério de Jesus, irmã Adileia, sempre foi frutuoso. O ministério do ganhador de almas, que espera a direção do Espírito Santo, sempre dá certo. Sempre dá certo. E o interessante é que nós temos satisfação em ficar em tal lugar. Jesus sai. Nós vamos ler o contexto, nós vamos observar que Jesus sai, deixa para a Judéia para ir outra vez para a Galiléia. Mas ele achou necessário passar em Samaria. Sabe que tem hora que nós também, como homem de Deus, mulher de Deus, nós precisamos deixar o vento fazer efeito na nossa vida? A diferença entre Nicodemos e a mulher. A mulher precisava de água. E o recado que Jesus estava dando para Nicodemos, que se ele fosse direcionado pelo Espírito Santo, ele não ia saber para onde ia, nem para onde, de onde ele ia vir, nem da onde queria ir. Sabe o que Jesus está falando para ele? Olha, você como líder, daqui a pouco você vai estar no lugar, a sua chamada, você não vai saber para onde vai, mas é necessário nascer de novo. É necessário deixar as coisas de Deus fluir no seu interior. É necessário você crer. E se você crer, aleluia, você vai ter a vida eterna. Agora, se você não crer, olha, já está condenado. Palavra direta, Jesus falando com Nicodemos. E em Atos capítulo 28, capítulo 8, versículo 29, nós vamos fazer menção de algo do ministério frutuoso, que serve do desejo de fazer algo para o Senhor Jesus. E é bem verdade que tem hora que nós queremos satisfazer nossa carne. Tem hora que nós queremos descansar. Tem hora que nós queremos fazer da nossa casa o lugar de descanso. Porém, o Espírito Santo vem e fala, não, levanta e vai para Sicar. Sicar não pode significar para nós o lugar de uma alma perdida, de alguém que está necessitado do socorro. Quem sabe eu e você nesta noite, aleluia, estamos precisando ser mais direcionado. Por que mais direcionado? Porque quantas das vezes eu escuto algo e às vezes não estou fazendo o que o Senhor tem me ordenado. Jesus foi para Samaria, a cidade de Sicar. E o interessante
ao enviar os 12, ordenou que não entrasse na cidade do samaritano. Porém, ele entra. Interessante que quando ele fala não entra, vai primeiro nas ovelhas perdidas de Israel. As grandes beneficências ou benevolência de nós estarmos direcionados por Deus é que o milagre certamente vai acontecer. Portanto, o que Deus fez ao povo de Sicar através de uma mulher, de alguém que não tinha valor. Quem sabe foi apenas as migalhas de pão para os filhos caída das mesas dos senhores. Aquela mulher era rejeitada diante de todo o povo, ainda mais samaritana. Ô irmão, um pouquinho das migalhas foi abençoador para aquela mulher. A Bíblia diz que ela estava diante da fonte e naquele exato momento ela não conhecia quem era o Cristo e não sabia nem aonde ele nasceu. E o interessante é que a fonte de Jacó, contudo, onde Jesus descansou e foi pedir água, se você for perceber, é um lugar da Bíblia mais encontrado ou um lugar muito conhecido diante dos cristãos de hoje. E o que eu quero trazer ao meu e ao seu coração, versículo 6, Jesus, pois cansado do caminho, Jesus cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Ali ele estava como 100% homem direcionado pelo Espírito. Ele assenta para descansar e pediu água àquela mulher. Aleluia! Ô irmão, o carpinteiro sentia cansado. Jesus sentia cansado. Quem sabe? Os músculos, as suas estruturas estava cansada. Como 100% homem. Quem sabe para se cumprir o Salmo 103, versículo 14? Quem pode ler para mim? Versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Aleluia! Ô irmão, Jesus sabe quando você está cansado, mas mesmo cansado, você vai junto ao poço. Aleluia! Direcionado para o Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória!
estrutura do homem. Glória a Deus. Ele já passou. Ele não passou aqui como um super-herói da televisão, não, irmão. Ele passou como 100% homem. Por quê, irmão? Quando ele falar, aleluia, ou comprar uma guerra de alguém, ele sabe que situação, que circunstância se encontra, aleluia, aquela pessoa. Ô irmão, sabe que não tem outra pessoa que se compadece mais de nós do que Jesus. Jesus conhece o seu cansaço, Jesus conhece a sua estrutura, Jesus conhece quando você está com dor de cabeça, Jesus sabe quando o seu corpo está furado. Eu não tenho condição. Mas eu não tenho aparência. Irmão, a Bíblia diz que nenhuma formosura tinha. Aleluia. Palavra de Deus ao teu e ao seu coração. Aleluia. Oh, glória. Oh, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Perante a humanidade. Alguém abre Hebreus capítulo 4, versículo 15, por favor. Pela humanidade, pela ignorância do povo judeu, Jesus não poderia estar em Samaria, junto com o samaritano. Pela forma que a mulher era, você vai perceber que ela era uma mulher ignorante. Pode ler, por favor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia! Ele também passou por todas as aflições, por todas as tentações, mas a Bíblia diz que ele passou sem pecado. Então, irmão, olha, Jesus não leva em conta a sua ignorância. Aleluia! Jesus não leva em conta, aleluia, as suas fraquezas, porque Ele é o sumo sacerdote que compra, aleluia, aleluia, as nossas batalhas materiais e espirituais. Oh, irmão, a Bíblia diz que veio uma mulher de Samaria tirar água. E era pobre, não tinha criada para tirar água. E essa história revela que Deus reconhece e aprova o ofício dos trabalhos dos pobres e humildes. E lembra os pastores a guardar durante as vigílias da noite os seus rebanhos e o carpinteiro em Nazaré. Aleluia. Oh, irmão, Jesus conhece você. Jesus conhece a sua estrutura. Mas eu sou pobre demais para te servir, Jesus. Jesus te conhece. E a Bíblia diz que esta mulher veio tirar água. E o poço traz à memória outras que receberam grande bênção ao ir ao poço. Nós vamos observar este poço. Nós vamos observar a mulher que teve encontro com o servo de Abraão. Quando ele tem aquela mulher que teve o encontro com o servo de Abraão, e ela, naquele dia, ela recebe uma grande bênção. Aquela mulher chamada Rebeca. Ô irmão, aquele senhor, aquele servo de Abraão estava esperando ali alguém para ser a esposa do seu filho. E ali foi, irmão, Eliezer observar. Ô irmão, ali é uma forma de comparar com o Espírito Santo. Quem sabe você também, aleluia, veio ou está ouvindo esta palavra para buscar, aleluia, algo de Deus. Olha bem, irmão, se você crer nesta noite, aleluia, pode ter certeza que o Senhor tem uma bênção para você.
Aleluia. Quantos estão entendendo o Espírito Santo? Aleluia. A Bíblia também fala em Gênesis 24, 15. E também fala em Gênesis 29 e 9 que Raquel encontrou o seu marido, o futuro Jacó, Zípora, onde encontrou Moisés, com que se casou com ele depois. Tudo diante do poço, e certamente no poço de Jacó, o mesmo poço. Ô irmã, o mesmo poço continua a jorrar água para a vida eterna. Aleluia! Não estou falando do poço do homem, cavado por mão de homem, mas eu estou falando, aleluia, em visão espiritual para você nessa noite. A água que Jesus te der nunca mais terá sede, porque vai jorrar para a eternidade. Aleluia! Oh, irmão, vamos beber desta água. O grande pregador da história nunca deixou de ministrar ao seu coração e nunca deixou de discipular. O grande pregador da história está à procura de pessoas que querem acreditar nele, tomar posse, aleluia, da sua palavra, ser liberto, ser lavado, aleluia, e jorrar para a eternidade. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que o Espírito Santo vai te dar segurança, aleluia, para você viver uma eternidade com Cristo. Oh, irmão, aleluia, crê no Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia. O amor, ou por amor de nós, se fez pobre. Dá-me de água. Irmão, Jesus poderia ordenar os discípulos ir com ele e falar: Pedro, pega água para mim. Porém, ele não foi. Jesus, sendo o Senhor dos Senhores, ele poderia, irmão, com a riqueza do céu, ele poderia contratar carruagem de anjo. Opa, vamos para o poço e o anjo vai tirar água. Mas Jesus não fez. Jesus tendo condição do ouro do céu, a prata, aleluia, toda a riqueza do céu e da terra sendo dele, e ele não fez. Ele fez como? Pobre. E ele foi lá para aquela pobre mulher: me dá de beber. Ô irmão, Jesus nesta noite, aleluia, quer ter um encontro com você. Quem sabe ele vem de forma bem singela, juntamente, aleluia, na sua vida espiritual. Quem sabe ele vem de maneira singela para a sua vida material. Quem sabe ele está, muitas das vezes, pedindo algo para você, e você endurecendo o coração. O irmão que Jesus tem para você é muito maior. Ele não abre mão. Pode estar em Samaria, eu não tenho nada com o samaritano, mas Jesus não faz acepção de pessoa. Pode a humanidade te rejeitar, pode seu filho, sua mãe te rejeitar, pode seus pais te rejeitar, porém Deus nunca vai esquecer de você, aleluia. Ele sabe o seu endereço, aleluia. Ele certamente direcionará palavra dia após dia para que você se salve. Oh, glória! E a Bíblia conta esta palavra. Jesus fala com aquela mulher: se eu te der da água, a água que eu te der nunca mais terá sede. Eu falei de um rico pobre, que era Nicodemos, porque conhecia muito das coisas da terra, mas não conhecia nada do céu. Aí falei de Jesus, o pregador da história, o maior pregador da história. Irmão,
Quantos nos dias de hoje nomeia como o maior pregador da história? Jesus continua sendo o maior pregador da história. E olha aqui, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, para que o teu nome cresça e eu desapareça. Para que os propósitos de Deus possam se cumprir através dos teus discípulos, aleluia. Os discípulos de Deus, quantos discípulos de Deus tem aqui, aleluia? Os discípulos de Deus continuam batizando, os discípulos de Deus continuam pregando, os discípulos de Deus, aleluia, continuam fazendo a vontade de Jesus, embora Jesus não batizava. Ô irmão, Jesus continua batizando através desta igreja. Quero terminar por aqui. Aleluia. O Salvador do mundo quebrou toda a barreira que existia. O maior pregador da história quebra então o maior legado de rancor e ódio entre Samaria e os judeus. Ele se coloca como pobre, miserável e vai lá conversar com aquela samaritana. Irmão, que eu e você possa de forma alguma alimentar o ódio. Eu não vou por fulano, porque fulano é assim e assim. Irmão, não alimente o ódio, alimente o amor. Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia. Porém, achou necessário passar em Samaria. Achou necessário uma quedma, porque ia deixar um marco na história. Isto já foi quebrado. E isto foi quebrado por quem pode quebrar todas as barreiras. Era o único que podia quebrar o legado da história entre Samaria e os judeus. Jesus quebra, então, tudo. Olha, a água que eu te der, ô irmão, a mulher, eu não vou falar dos atos de mulher. Hoje eu quero dar honra ao grande pregador da história. Eu não vou falar sobre que através daquela mulher, Jesus iria salvar Sicar. Aleluia. Ô irmão, o propósito de Deus é através de uma pessoa. Sabe o que eu quero trazer ao meu e ao seu coração? Não rejeite, aleluia, uma vida, porque você não sabe, aleluia, a responsabilidade que está sobre aquela vida. Sobre aquela mulher que estava, chame lá os seus 5 maridos, seus 6 maridos, e vem para cá. Ô irmão, quem sabe, quando ela chega lá e fala, olha, eu conheço um homem, ele sabe a minha história sem me conhecer. Aleluia. Ô irmão, sabe, Jesus conhece a sua história. Pode eu não conhecer a sua história, mas Jesus sabe a sua história e Ele sabe os planos que Ele tem por você. Pode ser que a sua casa seja Sicar, mas o Senhor vai entrar lá, aleluia, e a Sicar vai mudar, aleluia. Vai haver salvação nessa cidade, porque o grande Salvador vai entrar lá, aleluia. E eu espero que através dessa palavra, o irmão que está ouvindo essa palavra, dê lugar ao Espírito Santo. A água viva quer entrar em Sicar, a água viva quer entrar na Judéia, a água viva quer entrar na Galiléia, a água viva quer entrar em Jerusalém, a água viva quer entrar no Largo do Carrozinho, a água viva quer entrar, aleluia, em São Paulo. Aonde você estiver, dê lugar ao Espírito Santo. A salvação entrou no seu lar, aleluia, através da ministração de Jesus. Você pode receber essa palavra? Espírito Santo, obrigado, Senhor, por falar de forma ímpar, Senhor, na minha vida, neste altar hoje. Obrigado, Senhor, por o Senhor me trazer a Sicar. Aleluia. Obrigado, Senhor, por o Senhor marcar um encontro comigo.
nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Cheia de Cantalaia. Eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Lembre-se, Jesus vai a Samaria por causa de um fogo. Aleluia. Aleluia! Ele veio aqui hoje. Você pode dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Amanhã, a poderosa vigília, a grande vigília, cheios da sua glória. Venha para cá, Duarte Correia, número 48. Você quer entrar em contato conosco? 11 9 8567 2508. Amém? Lembre-se que o Pix também está nesse daí. Você pode fazer a sua transferência para ser o braço forte da obra de Deus. Forte abraço a todos vocês.